A paz do Senhor, irmãos, você que está conectado no canal EBD Comadésima. Eu sou Erinaldo Lima e estou aqui para mais um comentário da nossa lição CPAD, que é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Na lição de hoje, nós vamos estar abordando o ministério de evangelista. O texto áureo da nossa lição, nós vamos já partir para o nosso assunto. Esta lição, ela é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é Jesus envia os 70. O segundo ponto, a grande comissão. E o terceiro ponto, o dom ministerial de evangelista. O texto áureo da nossa lição diz-nos o seguinte: neste comentário nós vamos dispensar a leitura bíblica em classe, pois com certeza você já deve ter estudado a sua lição durante a semana. Vamos para o texto áureo. Diz o seguinte: mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Está localizado na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 5. Aqui, no texto áureo, nós já podemos destacar alguns subsídios para o aperfeiçoamento, para a complementação de sua lição. Nós queremos destacar aqui alguns subsídios com relação ao evangelista. Paulo está dizendo a Timóteo que o evangelista, ele deve ser sóbrio. Perceba que a pessoa do evangelista não deve ser alguém desequilibrado, despreparado. Ele tem que ter equilíbrio. Ele tem que ser uma pessoa sóbria. Como sóbrio, ele deve também direcionar os seus ouvintes para distinguir aquilo que é certo e o que é errado. Paulo também diz que o evangelista deve sofrer as aflições. Então, o ministério de evangelista não é simplesmente mar de rosa, como alguns pintam por aí, de estar atendendo agendas, indo de cidade em cidade e de hotel em hotel. De forma nenhuma. O ministério evangelístico é um ministério de luta, de aflição. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, em João 16 e 33. Paulo continua falando, dizendo que o evangelista deve fazer a obra de um evangelista. Observe o seguinte: o mais importante do que o título é a função. Não adianta termos título e cargo de evangelista se não exercermos a função do mesmo. Qual é a função do evangelista? É evangelizar, anunciar uma mensagem bíblica e cristocêntrica, levando os seus ouvintes a terem um encontro com Cristo para alcançar a salvação e a vida eterna. Então o evangelista, ele deve fazer a obra de um evangelista. A Bíblia diz que aquele que milita não deve se embaraçar com as coisas desta vida. Portanto, façamos a obra pela qual fomos chamados. O evangelista, ele também deve cumprir o seu ministério. Paulo vai dizer na segunda carta de Timóteo, capítulo 7, da seguinte forma: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. O evangelista, ele tem que ter consciência de que a obra de Deus não deve ser feita pela metade. A obra de Deus deve ser feita por completo. Paulo, ele passou por todos esses requisitos supracitado aqui no texto áureo e, por fim, ele consegue cumprir o seu ministério de forma ilesa e ainda mais guardando a fé. A fé de Paulo não foi
perdido durante a sua caminhada. Permaneceu firme naquilo que ele acreditava. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte. Eu criei aqui, fiz um arranjo na minha própria introdução. O ministério de evangelista, comparado com um corpo, é como um órgão vital para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Assim como o corpo tem seus órgãos vitais para viver, pois sabemos que o corpo precisa dos órgãos vitais para viver, por exemplo, o coração, o pulmão, o cérebro e etc., a igreja também precisa dos órgãos vitais para sobreviver e ter um crescimento saudável. Quais são esses órgãos? Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, meu irmão, você vai encontrar esses órgãos vitais comparando o ministério evangelístico com um corpo. Quais são eles? Vejamos. A Bíblia diz que ele também deu uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores e mestres. Esses são os órgãos vitais para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Perceba que uma igreja que não tem esses ministérios, a função, a atuação desses ministérios é uma igreja raquítica, é uma igreja que não cresce. Por exemplo, hoje nós não precisamos mais consagrar apóstolo, pois temos a palavra dos apóstolos, que está contida aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Temos a palavra do apóstolo Mateus, Paulo e João e os demais. A igreja deve ser fundamentada nessas palavras, que são palavras inspiradas por Deus. E o ministério evangelístico está inserido entre esses órgãos fundamentais ou vitais para o crescimento e sobrevivência da igreja. O interessante que nós devemos notar é que o ministério evangelístico ele está ao lado do apóstolo e do profeta e ao lado do ministério de pastor e de mestre. O que isso significa para nós? Significa que o evangelista é aquela pessoa que tem um pouco disso tudo. É aquela pessoa preparado pelo ministério para levar Cristo às nações e tendo a capacidade de responder às perguntas feitas pelos seus ouvintes. A exemplo de Filipe, quando foi indagado pelo eunuco de Candace. Ele perguntou: de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outrem? E Filipe foi discorrer nas Sagradas Escrituras, trazendo o que de fato a Bíblia estava falando. Então, o ministério de evangelista é um órgão vital para o crescimento da igreja. Vejamos o primeiro ponto da nossa lição. Jesus envia os 70. São poucos os que anunciam. É o primeiro subponto. São poucos os que anunciam. A Bíblia nos diz em Lucas 10 e 2, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Esses poucos que Jesus envia, meu irmão, ele tem um grande diferencial. Há um ditado popular que costumamos dizer que a qualidade é melhor do que a quantidade. É muito melhor nós termos obreiros, evangelistas de qualidade, do que termos muitos sem qualidade, sem preparo. Para Cristo, quantidade não significa muita coisa. Ele foca nas nossas qualidades, nos nossos desempenho em sua obra. Vejamos o grande diferencial desses poucos que Jesus enviou. Primeiro, eles foram
nomeados por Cristo. Eles foram designados, intitulados como evangelista. Segundo, eles estavam envolvidos com o reino. Quando Jesus escolheu Pedro, Tiago e André, eles abandonaram suas tralhas de pesca para seguir a Jesus Cristo. Isso denota que eles estavam envolvidos com o reino. Terceiro, eles receberam o poder de Jesus para pregar o evangelho. Então, esses poucos tiveram bastante êxito por essa razão, diferente dos evangelistas que temos hoje. Eles fazem, muitas das vezes, o oposto disso. Segundo ponto da nossa lição, a grande comissão. Qual é o alcance da grande comissão? O alcance da grande comissão é o mundo. A Bíblia diz, em Mateus 28, 19 e 20, da seguinte forma: Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quem for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Diz Marcos capítulo 16, versículo 16. Então, essa é a missão da grande comissão, de anunciar a palavra de Deus. A grande comissão é, na verdade, esta ordem que Jesus estabeleceu para os seus discípulos, para que eles fossem e pregassem o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo quanto ele vos tinha ordenado. A tradução João Ferreira de Almeida emprega Marcos capítulo 16 e versículo 15 no imperativo, que é uma ordem que deve ser cumprida. E muitos evangelistas levam essa questão no sentido de que ele deve pregar e acabou a missão. Porém, a tradução King James aplica um gerúndio que expressa uma ação em curso, inacabada. Enquanto, diz o seguinte, o texto: enquanto estiverdes indo pelo mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, perceba o seguinte, que o ministério evangelístico, segundo a aplicação da Bíblia King James, ela determina uma ação inacabada. Enquanto o evangelista estiver indo pelo mundo, enquanto o evangelista estiver indo ao serviço, estiver indo à escola, estiver indo na sua vizinhança, ele deve pregar o evangelho. Esse nós vimos que é a grande importância da grande comissão. A grande comissão tem essa responsabilidade de anunciar o evangelho. Então, conscientize-se, você que é evangelista, de que a obra de evangelização, de propagação do reino de Deus não foi concluída. Nós devemos continuar anunciando a palavra do Senhor. O terceiro ponto da nossa lição é sobre o ministério de evangelista. O ministério de evangelista. A palavra evangelista aparece somente 3 vezes na Bíblia. A primeira vez em Atos 21 e 8, a segunda vez em Efésios 4 e 11, e a terceira vez em 1 Timóteo 4 e 5. Então, esse termo evangelista, nós vamos encontrar